Livro A Dama Seu Amado, Seu Senhor, capítulo 11, parte 2. Permita que ele venha para casa. Por trás do rugido da voz masculina está um cordeirinho lamuriento. Me ame, chora ele. Me ame bem, me abrace bem, me toque bem e fale agradavelmente comigo, pois você é a única amiga, minha confidente, meu único lugar de descanso. É a você que quero impressionar. Não torne as coisas tão difíceis que fique impossível ganhar um elogio em minha própria casa. Pergunte a qualquer mulher que já amou um grande homem e ela lhe dirá ter visto um menininho espiando pela janela da sua alma. O menino às vezes treme e pede para ser carregado, mas o homem que o envolve não permitirá isso. Mesmo que a estrutura da mulher esteja embrulhada em pele macia e menos massa muscular, isso não significa que não possa ter uma vontade de ferro. O que a mulher precisa saber é que o marido é o seu oposto. Ele está envolvido em músculos firmes, mas por baixo desse exterior vigoroso estão os ingredientes em que são feitos os ursinhos de pelúcia. Ele precisa que ela respeite a embalagem que o reveste, mas mesmo assim toque o conteúdo que fica escondido em seu olhar. Quando o amor entra em sintonia, ele sente que ela é o abrigo para o qual deve fugir. Quando a vida açoita, o homem deve ter a certeza de que a esposa está do seu lado. Os seus pensamentos, então, correm imediatamente para casa, como a criança que caiu e raspou o joelho. Ele sabe que o lar é o lugar de consolo. Tem a certeza de que ali lhe será feito bem e não o mal. Ninguém corre para uma voz impertinente. Ninguém foge para um lugar onde há queixas contínuas. Se você tem um problema, exponha-o, mas não permita que a sua presença seja associada com a ideia de desconforto. Você tem poder para associar-se na mente dele como um lugar de bem e não de mal. Pode tornar-se uma clínica de afeto e uma Florence Nightingale para o soldado ferido. O som da sua voz pode atraí-lo ou afastá-lo. O soldado cansado não quer voltar para casa para lutar. Ele já lutou para chegar até você. Quando a voz em casa fica gritando em seu ouvido, por que se incomodar em ir para casa? Quando entra pela porta e é bombardeado com lamúrias, pode sentir-se tentado a fazer meia volta. O teto está com goteiras, a nenê talvez tenha chorado o dia inteiro e o aluguel ainda tem de ser pago. Mas se isso é tudo que ele espera encontrar em casa, é bem provável que pense 2 vezes antes de ir para lá. Não estou dizendo que você não deva contar seus problemas para o seu companheiro, mas quando ele chega em casa à noite, dê-lhe um beijo no rosto, deixe que ele se acomode numa cadeira e demonstre sua alegria em vê-lo. Se ele não se sentir bem-vindo em casa, talvez procure um outro lugar para pendurar o chapéu. Nessa hora é que, entre aspas, outra mulher se torna tão sedutora. É claro que mesmo quando o lar é um refúgio, o homem pode ser tentado a desviar-se. O casamento nem sempre é fácil. Ele está ancorado na realidade onde o teto goteja, as crianças choram e as contas têm de ser pagas. Um caso extraconjugal com a promessa de emoção e paixão é um perigo, e algumas vezes o homem tem dificuldade para resistir a esse apelo. Há ocasiões na vida do homem em que a sedução é irresistível. Como as marés do oceano, essas ondas são às vezes mais fortes. É pena que muitos homens não sejam ensinados a respeito das mudanças que irão enfrentar e se acham
então despreparados, ficam constrangidos e entram na concha. Com quem pode falar sobre a perda do cabelo, do vigor e de outras mudanças que parecem ameaças à sua masculinidade? A quem pode contar que está cansado, deprimido e amedrontado por não ser mais o homem que era? Muitos casamentos sobrevivem à turbulência da juventude e acabam naufragando quando os filhos crescem. Que pedra é essa que destrói a base das uniões que antes admirávamos? Em muitos casos, é o coração masculino que não tem com quem conversar e morre com os gritos silenciosos de frustração e temor. Os homens não são como as mulheres. Estas contam umas às outras o que lhes acontece nos vários estágios, enquanto eles possuem um código secreto do silêncio. Esse código arruinou o destino de muitos que poderiam ter sido resgatados. Que marinheiro desejaria navegar sem uma previsão das prováveis mudanças do tempo? Todavia, quase todos os homens navegam pelo mar da vida, ignorando as mudanças em seus corpos, suas necessidades e atitudes. Minha irmã, o seu cônjuge pode entrar numa tempestade sem dizer nada. Nem sempre é a tentativa de enganar que prende a língua dele. Muitas vezes é o medo e o estresse. Se ele ao menos soubesse que você lhe faria bem, sei que faria, mas será que ele sabe? Diga isso a ele. Talvez ele precise ouvir. Melhor ainda, talvez ele precise ver. Não fique desanimada se ele não se abrir imediatamente. Até os homens extrovertidos silenciam sobre as coisas que realmente os preocupam. Quando ele engole, afinal, o medo e arrisca sua imagem, abrindo-se para você, quando lhe diz que está perturbado, deprimido ou sente falta de propósito, virilidade ou emoção, quando lhe conta que a pressão no trabalho roubou-lhe a paixão que possuía antes, apenas ouça. Resista à vontade de sair pela tangente, falando das pessoas no trabalho dele e como você sempre disse que elas o estavam usando. Não é importante que você esteja certa. Nunca diga, eu já tinha falado isso para você. Seu marido está gritando por socorro em meio à tempestade. Não se trata de um jogo. Ponha de lado o marcador de pontos e seja apenas uma amiga. Não interrompa. De que vale ganhar a partida se você perder esse momento precioso de comunicação e atirá-lo para mais um ano de silêncio emburrado? Deixe que ele fale e você ouça. É possível que ele esteja aterrorizado com a ideia de ser mortal e que a perda dos dentes e a calvície o façam sentir-se velho. Pode ter entrado em um nível decrescente de paixão ou começado a ter problemas de saúde. Talvez ele precise dizer-lhe que a razão de ter iniciado alguns flertes é porque está se sentindo pouco atraente e idoso e fica pensando se alguém pode ainda achar algum encanto nele. Talvez tenha necessidade de segurança e afirmação. Dê-lhe a oportunidade de contar-lhe quais as suas necessidades e satisfaça-as. Há épocas em seu relacionamento em que Satanás faz com que você fique tão ocupada que acaba distraindo-se. É possível que não esteja disponível para alguém que ama. Não porque não se importa, mas pelo fato de ter tanto que fazer em outras áreas. E as crianças, onde ficam? Isso geralmente acontece quando elas estão namorando ou na faculdade. Você tem igualmente uma carreira e seus próprios compromissos. Você tem igualmente uma carreira e seus próprios compromissos. Além disso, quando se mostrou disponível,
ele é que pareceu distraído. Você então se acomodou e já arranjou outras coisas para ocupar o seu tempo. No momento em que aceitou a ausência dele, seu marido muda de comportamento. A questão é que, entre aspas, senhor sem tempo para intimidade, finalmente acordou e precisa de algo que você tem tentado dizer-lhe há anos. Ele precisa de afeto e intimidade, não apenas sexo. Mas isso é tão estranho para ele que nem sequer sabe como pedir. Quando chega a pedir, se você não tiver cuidado, talvez nem possa lhe dar o que ele precisa. É possível que tenha aturado alguns sofrimentos no seu relacionamento que a deixaram machucada, precavida e indiferente. Existe algum perdão em você? Se perder essa estupenda oportunidade de reavivar o que poderia tornar-se um amor mais profundo, rico e equilibrado do que qualquer de vocês já experimentou, você continuará arrastando-se doloridamente. E ele, bem, ele irá apenas recuar envergonhado. É certo que deveria lutar pela intimidade, mas não fará isso. Não recebeu as instruções necessárias nesse terreno e é excessivamente egoísta com relação ao problema. Vai chorar quando você não estiver olhando. Vai choramingar no meio da noite, mas a luz da manhã só se afastará. Salmo 139, 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Você talvez se pergunte o que o Salmo quer dizer com as palavras asas da alvorada. Ela se refere às asas da possibilidade, as asas de novos começos e segunda chance, as asas frescas que se estendem no coração descansado de alguém que refez as suas forças durante a noite. Muitos deixam de apreciar os múltiplos esplendores de um novo dia. Amanhã é uma vitória para quem trabalhou a noite inteira. Para o paciente seriamente enfermo, é um triunfo assistir à chegada de um outro dia. Para o negociante ansioso, uma nova oportunidade de sucesso. Para o artista, a possibilidade de apanhar em seu pincelo o nascer do sol que explode ao longo da planície. As asas da manhã devem ser tomadas, agarradas e apreciadas. Muitos não conseguiram voar por não terem tomado as asas da alvorada, mas elas estão estendidas à sua frente. Não as perca. No final de um dia complicado, você tem sempre a opção de levantar-se disposto a levantar voo para o futuro, espiralando com o vento e ultrapassando a tempestade nas asas da madrugada. Tome essas asas, ressuscite os seus relacionamentos e cure-se. Tome as asas e suba até o lugar de excelência. A cada nascer do sol, reconheça a luz de Deus brilhando sobre você. Saiba que o Senhor o vigiou durante a noite. Ele se importa com você e abençoa o dia que começa. Amanhã é um período de cura, é um novo dia, uma segunda oportunidade, um novo começo. Não admira que o provérbio desafie a mulher de excelência a tirar pleno proveito da manhã.